Convido você a abrir sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Estarei fazendo a exposição do versículo 14 e do versículo 15. Assim diz a Sagrada Escritura. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Feche seus olhos, vamos orar. É natural que em algum momento da vida, nós seres humanos venhamos a desenvolver um senso de missão. Alguns introjetam como sua missão fazer algo que seja grandioso, que seja extraordinário, que faça a diferença na sociedade. Então as pessoas se dedicam para este fim, colocam isso como missão de vida, para que o seu trabalho, aquilo que ela for realizar, traga um ganho, e seja um ganho permanente para gerações. E, em virtude disso, as pessoas em determinados momentos, elas acabam adquirindo até dinheiro e fama por causa disso. Às vezes um pesquisador dedica a vida dele toda para uma pesquisa importante, uma pesquisa séria. Ele encara essa pesquisa como missão, e quando ele resolve o problema dessa pesquisa, quando ele traz a solução dessa pesquisa, essa pesquisa é publicizada, ele toma fama, alguns ganham o prêmio Nobel, ganham dinheiro por causa disso. Ou seja, a missão dele reverteu em valor para a sua própria vida. Outros encaram como a missão a própria profissão. A pessoa tem uma profissão e ela enfrenta muitos desafios nessa profissão, mas ela permanece nessa profissão porque ela vê essa profissão como uma missão. É o caso dos professores, por exemplo, né, que encontram desafios duríssimos ali na sua vida diária, mas não abandonam porque entendem que aquilo ali é a sua missão. Que eles são vocacionados para isto. Outras pessoas encaram também como missão o fato de ter uma família, de ter um lar. Eles veem a sua família como a sua missão. Então, muitos pais e mães dedicam a sua vida toda para a criação dos seus filhos. Privam muitas coisas, se privam de viajar, de passear, de ter uma vida que seja mais confortável. Para quê? Para poder cuidar dos seus filhos. E encaram isso como uma missão. A missão da minha vida é essa. E é uma missão nobre, tá? É uma missão nobre e uma missão cristã. A missão da minha vida é fazer com que os meus filhos sejam pessoas honestas, cidadãos de bem e pessoas que contribuam significativamente para a sociedade. É uma missão muito importante. Então as pessoas não medem esforços para poder cumprir esta missão. Diante disso surge uma pergunta inevitável. Para onde essa missão está nos levando? É uma pergunta. A missão que a gente encara, que a gente coloca um propósito na nossa vida, para onde essa missão está nos levando? E mais importante, será que realmente vale a pena persistir nela? Porque tem gente que está na missão errada. Tem gente que introjeta uma missão e tenta viver uma missão, e essa missão é errada. Essa missão não vai produzir coisas que agreguem, melhor dizendo, valor. Então, eu penso que essas perguntas são muito importantes para a gente poder fazer. Será que, para onde essa missão está nos levando, e se realmente vale a pena a gente persistir nela? Se o que a gente está fazendo, o que a gente colocou na nossa vida como missão, na verdade, é aquilo que Deus determinou e aquilo que Deus quer que nós façamos. É uma pergunta que a gente precisa fazer também. Por que eu estou falando isso para você? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha um profundo senso de missão. Ele dedicou a maioria da sua vida para cumprir uma missão, que era pregar o evangelho, que era evangelizar as pessoas. Então ele escreve aos romanos imbuído desta missão. Um dos objetivos de Paulo a escrever aos romanos é que os romanos se preparassem para poder financiar uma missão que ele queria fazer na Espanha. Ele tinha como objetivo evangelizar essa parte do mundo que ainda não tinha sido alcançado pelo evangelho. Então ele escreve aos romanos para que os romanos pudessem financiar esta obra missionária, para que ele pudesse obter entre os romanos recursos financeiros e materiais para poder evangelizar
a península, hoje que a gente chama de Península Ibérica, mas naquela época as pessoas conheciam, era o grande território da Espanha. Então, em virtude disso, ele decide destruir aquela igreja, fortalecendo eles na fé e levando-os a produzir frutos espirituais consistentes. Então, na carta aos Romanos, Paulo ele tem esses objetivos. Então, ele instrui a igreja no sentido da igreja ser fortalecida na fé e para que a igreja pudesse produzir fruto. E fruto para cumprir a sua missão. Porque a igreja de Roma também tinha uma missão. Assim como nós, como igreja cristã, Nova Vida, em Queimados, nós também temos uma missão. Então, nós aprendemos aqui nesse texto que, embora as pessoas elas se dediquem a muitas missões, elas se dediquem a muitos projetos, elas se dediquem a muitas ações, há uma missão que sobrepõe a todas as outras. Há uma missão que, no patamar de importância, ela está superior a todas as outras. E essa missão é a missão da igreja. E a missão da igreja é uma só. A missão da igreja é proclamar a Jesus Cristo. A missão da igreja é anunciar o nome de Jesus, fazendo assim com que esse evangelho seja pregado em todo o mundo. Hoje, a igreja, ela adota diferentes agendas. Algumas delas que não estão relacionadas diretamente à sua missão. Mas nós aprendemos que na essência da igreja, na essência da criação, daquilo que nós viemos a chamar de congregação dos santos, a sua missão é proclamar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, meu irmão, eu e você, nós estamos aqui por um propósito. Nós estamos aqui por uma missão. E a nossa missão é anunciar o evangelho a todo mundo. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que Deus nos comissionou. É para isso que Deus nos atraiu para este lugar. Para que nós possamos ser capacitados pelo Espírito Santo para podermos anunciar o evangelho a toda criatura. A minha expectativa nessa manhã é que as Escrituras nos convençam profundamente e nos inflamem para que nós possamos proclamar o evangelho com convicção e firmeza. Porque nós estamos à véspera da Páscoa. É um momento propício para eu e você nos movimentarmos para falar da nossa fé, para falar de Jesus Cristo, para anunciar a Jesus Cristo para aqueles que não acreditam, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Porque as pessoas acham que conhecem Jesus. As pessoas têm até uma certa noção de quem é Jesus. Mas para conhecer a Jesus verdadeiramente, precisa crer. Precisa ser regenerado. Precisa ser transformado. E o meio que Deus determinou para que essa missão fosse cumprida é usar a minha e a tua vida neste propósito. Mas para que este propósito seja cumprido, nós precisamos de duas coisas que nós encontramos aqui nesse texto, quando Paulo instrui a igreja de Roma. Nesse sentido da evangelização. Nós precisamos de duas coisas. A primeira delas é a consciência. A gente precisa ter consciência disso. Porque se nós não tivermos consciência, a gente não faz. Se nós não tivermos esse senso de consciência, esse senso de missão muito claro na nossa existência, a gente não vai fazer. A gente não vai empreender a obra que nós precisamos empreender. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala assim, olha só, vocês precisam de consciência. Vocês precisam ter uma consciência missionária. E como essa consciência missionária ela é desenvolvida? Ele expõe aqui no versículo 14, ele vai dizer assim, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como que você vai clamar especificamente, vai pedir ajuda? Porque invocar é isso. Não é simplesmente chamar alguma coisa. É clamar especificamente pedindo ajuda. Pedindo uma ajuda decisiva. Como alguém vai clamar se não crer? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E não é ouvir qualquer coisa. É ouvir a mensagem específica do Evangelho. A voz do próprio Cristo. A voz do próprio Cristo falando pelos seus profetas. Falando por aqueles que ele determinou. A voz de alguém que ensina.
A voz de alguém que traz uma boa nova, a voz de alguém que traz uma palavra de esperança. Como ouvirão, como crerão se não ouvirão? E como pregarão, e como ouvirão se não há quem pregue? E como as pessoas vão ouvir se não há alguém que se coloca como arauto? Se não há alguém que venha proclamar a mensagem de Deus? Que seja o anunciador da verdade. Porque pregação, palavra, existe de todo modo. Mas a pregação que realmente salva é a pregação daquele que está sendo usado por Deus para anunciar o Evangelho. Meus irmãos, independente da formação cultural que você tenha, do entendimento intelectual ou teológico que você possui, uma coisa está colocada dentro do teu coração, que é a volição que Deus faz para ativar a tua fé para você anunciar o Evangelho. Sabe por quê? A pessoa que pregou para mim não era uma pessoa intelectualizada. A pessoa que pregou para mim, ela simplesmente abriu a Bíblia e leu e falou assim: creia em Jesus Cristo. O chamado para mim e para a tua vida é pregar Jesus Cristo. É pregar o Evangelho. E como pregarão se não forem enviados? Se não forem comissionados por Deus? Se Deus assim não enviar? Se Deus assim não chamar? Então nós temos uma sequência lógica aqui de despertamento de consciência. Essa sequência é: para invocar precisa crer. Para crer precisa ouvir. Para ouvir precisa pregar. E para pregar alguém precisa ser enviado. Essa é a sequência. Para invocar precisa crer. Para que precisa ouvir. Para ouvir precisa pregar. E para pregar precisa alguém que seja enviado. Precisa alguém que vá lá e pregue. Então, essa consciência, ela desperta em nós uma urgência daquilo que precisa ser pregado. Sabe por que a gente encontra na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, uma história muito interessante, que é a história de Filipe e o eunuco Eutíope. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 40. O eunuco estava lá, indo para Jerusalém. Ele tinha uma certa consciência de Deus. Ele tinha um interesse sobre Deus. Ele foi para Jerusalém para adorar a Deus. Mas ao retornar de Jerusalém, ao invés dele voltar com seu coração confortado, ele volta com muitas dúvidas. E no meio do caminho de retorno para a sua casa, ele vem lendo o livro do profeta Isaías. E essa leitura causa angústia no seu coração. Por quê? Porque ele não entendia o que estava sendo dito. Ele não compreendia as palavras do profeta. Por isso aquele indivíduo estava angustiado. Porém, Deus resolveu chamar Filipe, colocar Filipe diante daquele homem, para que Filipe pudesse pregar o Evangelho àquele homem. E Filipe, a partir do texto que ele estava anunciando as Escrituras, ele estava lendo, Filipe, ele anuncia a palavra de Deus. E a palavra de Deus gera no coração daquele homem um despertamento. Gera no coração daquele homem uma mudança, uma regeneração, uma transformação profunda. Porque, afinal de contas, ele havia adquirido consciência de quem Jesus Cristo realmente representava. E essa consciência, ela só foi possível porque Filipe tinha a consciência que ele deveria pregar o Evangelho. Filipe tinha consciência de que essa palavra, ela deveria ser propagada, ela deveria ser anunciada. Então, meus irmãos, as igrejas, elas têm muitas prioridades. Mas eu creio que eu tenho autorização para falar isso aqui que eu vou dizer para você agora. A prioridade desta igreja aqui é a pregação do Evangelho. E nós iremos pregar o Evangelho acima de qualquer interesse. Essa é a nossa prioridade. Eu não sei as outras prioridades que estão rolando por aí. Ou pelo menos eu não quero comentar sobre isso. Mas a nossa prioridade é pregar o
evangelho. E como nós pregamos esse evangelho? Valorizando as ações que promovam o testemunho e que promovam a missão. Todo o nosso trabalho, ele precisa ser feito em prol de um objetivo. Todo o nosso trabalho na igreja, ele precisa ser feito em prol de um objetivo. Esse objetivo é: perdidos entrarão nesse lugar e serão alcançados pela graça de Deus. Quando você está ali na porta, que você aperta a mão de alguém que chega, um visitante, o teu espírito precisa ser: essa pessoa hoje será alcançada pela graça de Deus. Eu vou promover o ambiente mais confortável possível, porque eu sei que hoje haverá salvação neste lugar. É valorizar as ações missionárias. Valorizar as ações que promovam o testemunho e a missão. Por quê? Porque a morte de Jesus na cruz, em favor da nossa salvação, ela constitui a única mensagem que realmente importa. Se a igreja está propagando uma mensagem que não seja a morte, ressurreição e salvação em Cristo, a igreja está perdendo tempo. Esta mensagem não irá salvar ninguém, porque a única mensagem que realmente importa é a mensagem do Evangelho. Então, em primeiro lugar, nós proclamamos a Cristo como missão e anunciamos o Evangelho a todo mundo com um despertamento de consciência. E esse despertamento de consciência, ele gerará um segundo aspecto que nós encontramos aqui, que é o aspecto do engajamento. Porque ele vai dizer aqui na parte B do versículo 15. Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, quando existe um engajamento em poder anunciar o Evangelho, os pés do evangelizador, dentro dessa ilustração que ele está usando aqui, passam a ser vistos como bonitos, como algo que floresce, como algo que é valorizado. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Isso faz com que esse engajamento ele seja resultado de uma percepção positiva. Aquele que anuncia as boas novas, ele é visto de forma positiva. Eu arrisco dizer para você aqui, se os anunciadores, ou aqueles que dizem que estão anunciando as boas novas, eles são vistos com mais aspectos negativos do que positivos, é porque essas boas novas não estão sendo anunciadas. Porque Paulo ele vai ser específico aqui. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Isso traz uma percepção positiva sobre aquilo que a gente faz. Quantas pessoas elas entram nas igrejas desesperadas, desalentadas da vida, ao ponto de sucumbir, sem ter mais esperança alguma. Talvez você tenha sido uma delas. Quantas pessoas entram neste lugar e entram em outras igrejas também, querendo uma resposta para algo que ela nem sabe tratar, nem sabe lidar, para algo que gera desespero profundo na sua alma. Quantas pessoas entram doentes fisicamente, entram com seus relacionamentos dilacerados, com a sua vida destruída, com as suas finanças acabadas, entram para a igreja procurando um refrigério, procurando algo que alivie a sua dor. E elas chegam nas igrejas e encontram pessoas cheias de fé e esperança, pessoas que estão prontas a ouvi-las, pessoas que sentam do seu lado e dão a sua mão e falam assim: meu irmão, deixa eu orar por você. Eu quero escutar a tua dor. Eu quero escutar sobre aquilo que você está passando. Aqui é um lugar onde a tua alma será tratada. E essa pessoa recebe essa palavra. Essa pessoa, ela recebe este acolhimento. E ela é desarmada, para que no momento da pregação Deus possa fazer a obra. A pregação, ela não inicia aqui não, meu irmão. A pregação, ela inicia lá fora. Aqui é o ápice, é a profecia sendo proferida, é a palavra de Deus sendo anunciada com fidelidade. Mas a pregação, ela inicia lá fora.
Então, quando nós desenvolvemos esse senso de engajamento, isso nos leva a nos esforçarmos para que mais pessoas possam ouvir do Evangelho e assim serem salvas. Sabe por quê? Nós vamos fazer um evento aqui, o evento da Páscoa. Neste evento haverá apresentações artísticas. Eu tenho certeza que o espírito de quem está participando desse evento é para que pessoas sejam salvas. Esse é o espírito. Mas se eu não me esforçar para que pessoas sejam alcançadas, eu vou sentar aqui nessa cadeirinha aqui, vou ficar olhando para lá e vou falar assim, que lindo, maravilhoso, que apresentação monumental. Mas não está fazendo diferença na vida de ninguém. Porque para fazer diferença, os perdidos precisam estar neste lugar para serem alcançados pela graça de Deus. Para fazer diferença, essa igreja precisa estar lotada de gente que não crê no Evangelho para que o Evangelho possa ser pregado a toda criatura. Porque quando a gente se esforça para que essas pessoas possam ouvir mais e mais o Evangelho para serem salvas. E esse esforço, esse engajamento gera em nós um espírito para propagar as boas novas do Evangelho com dedicação e confiança. Sabe por quê? Ele vai dizer assim, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ele está falando, ele está usando a figura aqui, da antiguidade, ele está fazendo a citação de Isaías. Isaías, ele está profetizando que quando o povo fosse liberto do exílio, o arauto se colocaria e anunciaria esta verdade, essa boa nova. Só que como funcionava isso? O camarada chegava no campo de batalha, ele era o mensageiro. Quando havia vitória no campo de batalha, o mensageiro saía correndo, desesperado. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. O mensageiro saía correndo desesperado. E neste caminho, por ele estar correndo muito, ele naturalmente machucava o pé. O pé dele não era um pé bem tratado. Quando ele chegava no lugar para anunciar, o pé dele estava cheio de poeira, estava cheio de terra, estava cheio de lama. Só que a mensagem que ele estava anunciando era uma mensagem tão sublime que aquele pé maltratado, aquele pé machucado, aquele pé meio cheio de poeira, aquele pé cheio de lama, aquele pé era visto como formosura. Era visto como se fosse um pé bonito. Um pé que trazia algo que agregasse valor. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que a beleza do Evangelho não está na performance, não está na oratória, não está na capacidade de convencimento através de argumentos persuasivos. A beleza do Evangelho está na mensagem, creia no Senhor Jesus e você será salvo. É aí que está a beleza do Evangelho. A beleza não está em nós. A nós somente foi dada a missão de anunciar a palavra de Deus. E Jesus Cristo entregou tudo. Ele entregou tudo para a nossa salvação. Por isso, nós não podemos medir esforços para que outros também sejam alcançados. Então, meus irmãos, eu quero orar por essa igreja agora. Eu quero orar por essa igreja agora junto com você. E eu quero orar para que a cada dia nós venhamos despertar uma consciência da nossa missão. E que essa consciência gere no meio de nós engajamento, para que nós possamos pregar o Evangelho em qualquer lugar. Para que os nossos pés venham ser vistos como os pés formosos, porque nós estamos anunciando as boas novas de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus.